Boa tarde, bom dia, boa noite, independente aí do horário que você esteja aí acompanhando essa nossa aula. Bem, pessoal, hoje a gente vai iniciar aqui esse tópico de variações linguísticas, certo? Para a gente poder começar esse tópico, vamos começar aqui compreendendo alguns conceitos importantíssimos. São eles os conceitos de língua e de linguagem, ou melhor dizendo, linguagem e língua. Linguagem. Segundo Cunha e Sintra, o que se entende por linguagem pode ser entendido como todo sistema de sinais que serve de meio de comunicação entre os indivíduos. Desde que se atribua valor convencional a determinado sinal, existe uma linguagem. Veja só essa condicional que Cunha adiciona aqui ao conceito de linguagem. Desde que se atribua valor convencional a determinado sinal, existe uma linguagem. Devemos entender que todo sistema sígnico, certo? Toda comunicação, melhor dizendo, ela é perpassada, intermediada por um determinado sistema sígnico. E esse sistema sígnico, ele pode se revelar, ou melhor dizendo, se manifestar, se expressar por diversas maneiras. A gente pode manifestar um sistema sígnico por meio de gestos corporais, gestos visuais, cores, melodias, sinais, formas, ou mesmo pela língua que a gente usa, certo? Então, ao longo da história, a humanidade criou diversos códigos, diversas maneiras de comunicação, as quais ela tornou convencional. Portanto, essa convencionalidade no contexto da criação sígnica, ela desenvolve uma linguagem. Ou seja, de tanto a gente usar, a gente aprendeu a se comunicar por meio disso. Isso aqui é uma linguagem, certo? Daí que a palavra linguagem, o substantivo linguagem, pode receber diversos modificadores. Por exemplo, linguagem da dança, linguagem rítmica, linguagem musical, linguagem do trânsito, linguagem de sinais, linguagem das cores, linguagem dos animais, etc, 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 etc. Então, o fenômeno da linguagem é um fenômeno amplo, certo? Trata-se de um fenômeno amplo que vai levar em consideração todo e qualquer sistema de sinais criados pelo homem a fim, com o intuito de se comunicar. Obviamente, se o elemento sígnico for criado pelo homem sem a intenção, sem a finalidade objetiva de comunicação, não compõe uma linguagem. Aí vai ficar muito claro isso aí, tá? Ou seja, o homem pode criar outros sistemas sígnicos criados pelo homem que podem ser criados apenas por entretenimento, mas não para comunicação. Assim, ou seja, não é para que um indivíduo se comunique com o outro, para lidar com a realidade ou coisa do tipo, né? Então, é difícil pensar até mesmo nesse tipo de sistema, né? Então, vamos lá. A linguagem é atrelada a uma área de estudo específica conhecida por semiótica. Essa área interessa-se por todos os signos utilizados pelo ser humano. A semiótica é uma área de estudos que ela trabalha com todo e qualquer signo, desde a linguagem verbal, que a gente utiliza no nosso dia a dia, até a linguagem não verbal. Daí a semiótica se preocupa tanto com as cores de uma bandeira, com a maneira de a pessoa se vestir, com os adereços que alguém utiliza, com a maneira de falar, a entonação vocal de alguém. Semiótica estuda todos os fenômenos atrelados à comunicação. O semioticista é aquele que se debruça sobre as cores, os gestos, a música, enfim, todos os códigos presentes em determinado sistema sígnico. Ou seja, ele está ali debruçado sobre todas essas realidades comunicativas, certo? Que não são reduzidas apenas à falha escrita. Um possível caso do estudo semiótico poderia ser encontrado aqui nessa situação na qual a influência, né, Virginia Fonseca se encontrou aqui em meados de maio desse ano, né? Estamos no ano de 2025. Então, em meados de maio, ela se colocou nessa polêmica aqui em notícia da Globo, né? Tá aqui, óculos moletom em corpo rosa. Web reage a visual milimetricamente calculado de Virginia Fonseca na CPI das Bets.
As roupas usadas por Virgínia Fonseca na CPI das Bets, que nesta terça-feira interrogou a jovem influenciadora digital, uma das mais conhecidas divulgadoras de sites de jogos de azar online, não foram escolhidas por acaso. O visual aparentemente despojado da moça de 26 anos chamou a atenção de internautas que levaram o nome da influência ao topo da lista de assuntos mais comentados no X. Nas redes sociais, os seguidores apontam que o look, composto por óculos joviais, moletom estampado, com o rosto da filha e copo térmico inteiramente rosa, contrasta com os trajes grifados que normalmente ela exibe no sem número de vídeos diários que posta. Ou seja, houve um contexto formal, né, ali criado pela Câmara de Deputados, a Câmara de Deputados é um Congresso Nacional, né, em Brasília, no contexto de uma CPI, que é uma comissão permanente de investigação, que é usada ali para investigar determinadas situações que podem estar fora da lei, né? Todas as pessoas que são convocadas precisam depor, né? Para que haja um inquérito e depois haja depois um pronunciamento por parte da comissão que vai dar um parecer do que ela chegou. A que conclusão? Essas pessoas são culpadas? Houve crime? Não houve crime? Etc. Daí tem um relator, né? No caso aqui, a CPI teve por relator a deputada Soraya Tronic. E então, a Virgínia foi completamente descontextualizada, de maneira que a web, ela constatou que o que ela fez foi de maneira muito pensado, muito bem, podemos dizer assim, assessorado, né? Por pessoas que, de fato, podem estar ao lado dela ali. Como ela é uma pessoa que trabalha com a imagem, não é difícil chegar ao raciocínio de que ela escolheu a roupa, o cabelo, os adereços e etc. Vejamos aqui, na imagem a seguir, né? Como é que isso vai ficar bem mais claro. Vejamos aqui, né? Aqui ficou a imagem da Virgínia na CPI, no Congresso Nacional, o depoimento dela. Os cabelos aqui desgrenhados, né? Bem pouco cuidados, um óculos bem simples, né? Um moletom, uma roupa completamente inapropriada para um momento tão solene, como é o caso de uma CPI. Mas no caso dela, ela não tratou com tanta seriedade, como se ela quisesse passar um ar de que ela não tinha culpa nem deveria estar ali. Né? Sair de casa e vir fazer aqui para quê? A consultora de imagem, Clara Lafate, considera que o visual de Virgínia Fonseca foi milimetricamente calculado para encarnar a pessoa da jovem despretensiosa, quase alheia à gravidade do tema. Ou seja, saí de casa, estava assistindo minha série de anime, meu dorama, saí do meu sofá e vim para cá prestar depoimento sem ter a mínima noção do que eu estou fazendo aqui. Então, você vê que há um estudo semiótico aqui, porque acompanha-se muito o gesto, o comportamento, a roupa, o contexto geral. Isso daqui é típico da semiótica, ok? Daí que, quando a gente trabalha a linguagem, existe um campo da linguagem, porém, que se restringe a um determinado sistema sígnico que nós chamamos de signo linguístico. Entendeu? O signo linguístico é formado por dois elementos: o plano de expressão, o significante, e o plano de conteúdo, o significado. O plano de expressão, ele é dado por meio das palavras que eu pronuncio. A maneira como eu pronuncio a palavra, ou seja, a sequência de sons, ou por meio da escrita. Por isso que se diz que a linguagem verbal, ela se manifesta, ela se expressa por meio do registro falado ou por meio do registro escrito. Entendeu? Ou você tem acesso à linguagem verbal pela fala, ou você tem acesso à linguagem verbal pela escrita. Não há outro meio de você ter acesso a ela. Obviamente, se você considerar o Braille, a linguagem de Libras, né? Ou a linguagem de sinais ali, que você vai ter essa outra dimensão da linguagem verbal, né? Mas considerando que Libras não estaria diretamente atrelado, associado à linguagem verbal, né? Teria aí um sistema mais de códigos, etc. O importante o que se trata aqui é que a gente tem aqui um plano de expressão, letras e fonemas, e um plano de conteúdo. Os dois planos estão interligados.
Toda vez que você fala, por exemplo, você pega uma palavra como a palavra gato. Gato. Eu colocarei aqui entre barras gato, para indicar que eu estou indicando aqui um fonema, tá, gente? Eu não estou falando de letras. Sempre que a palavra aparecer entre barrinhas assim, indica que estamos se tratando de fonemas e não de letras, tá? Então, gato formado por essas quatro quatro fonemas aqui, o G, A, T, esse W é o que a gente chama de semivogal. Quando você pronuncia essa palavra, automaticamente ou de maneira simultânea, surge na sua mente uma imagem, uma ideia. Essa ideia é o que nós chamamos de significado. Entendeu? Ou seja, quando você pronuncia a palavra, ou quando você lê a palavra, aqui você está no campo da expressão. Quando você tem a ideia, você está no campo do conteúdo ou do significado. Então, o signo linguístico ele se dá nessa ambivalência do plano de expressão mais o plano de conteúdo. Quando você une, você tem um signo linguístico. Ah, Lucas, mas eu posso ter apenas a expressão e não o significado? Isso pode aparecer, sobretudo quando eu tenho termos de outras línguas, né? Eu tenho, por exemplo, o termo que eu vou pronunciar, que eu vou usar aqui, né? O termo que a gente vai chamar aqui de... A gente vai fazer uma pronúncia... Eu vou colocar escrito, melhor do que... Chat. A palavra chat, a gente não é do inglês, tá? Chat é o mesmo que gato em francês. Chat. Quando você fala chat, na mente das pessoas, pode se confundir com o chat do inglês, pode não vir nada na mente, ou seja, não forma um signo linguístico, porque esse plano de expressão é desconhecido. Entendeu? Esse plano de expressão é desconhecido. Quando você está lidando linguisticamente falando, com um plano de expressão que você não conhece, não vai gerar uma ideia. Portanto, não vai gerar o signo linguístico, portanto, a comunicação não vai ser efetiva, não vai desenvolver uma linguagem. É preciso que haja os dois elementos para que haja linguagem de fato. Entendeu? É para que haja comunicação de fato. Daí que, por meio do signo linguístico, é que nós formamos a nossa língua. É por meio do signo linguístico, certo, que a gente forma a língua. E a língua, ela só acontece, de acordo com Beccaria, a língua é expressa a partir de atos linguísticos. Só existe língua, não é preciso somente um sistema linguístico gramatical, uma estrutura, mas, sobretudo, a língua só se dá quando estamos em sociedade. Quando a gente cria uma língua, Beccaria vai dizer que toda vez que um falante pronuncia uma palavra, ou que ele domina um código linguístico, que ele domina uma língua, é porque ele está num sistema de alteridade. O que é um sistema de alteridade? Num sistema de comunicação contínua. Ou seja, quando alguém fala, é pensando em alguém que vai ouvir. Ah, mas eu estou falando para mim. Você é o seu próprio interlocutor. A língua, a fala ou a escrita são sempre motivadas pela comunicação. E é dela e é da comunicação, do contexto comunicativo que derivam os significados, o plano de expressão, a maneira de falar, o uso da figura de linguagem, o uso de rimas, ou seja, toda a estrutura dos gêneros textuais. Tudo isso se dá porque dentro do contexto da comunicação. A língua está totalmente inerente a esse fenômeno. Fora da comunicação não existe língua. Entendeu? Fora de sociedade, da relação entre homens e homens, né? Da relação interativa, não há língua. Pode haver um sistema, tanto aí que a gente tem o que a gente entende por línguas mortas. As línguas mortas um dia foram utilizadas. Hoje, elas não passam de sistemas linguísticos cristalizados, que não mudam mais,
que não têm dinamismo, ninguém utiliza mais e servem apenas como estudo arqueológico. Para saber como é que era, chegar aos costumes de uma determinada sociedade, elas resgatam aquelas sociedades. Elas permitem que a gente resgate aquelas histórias e etc. Mas não perderam todo o dinamismo, porque já ninguém usa. Uma língua, se não é usada, se não está no contexto da comunicação, ela é uma língua morta. Ok? Então, explicando melhor, uma conversa, um pedido, um poema são formas de interação entre os seres humanos. Essas formas levam em conta o lugar, o tempo e os sujeitos da comunicação, ou seja, todo o contexto interativo. Ok? Então, língua é um fenômeno que está diretamente atrelado ao fazer social, ao estar em sociedade, ao estar com o outro, a conversar, né? Por isso que utiliza-se muito o termo conversação ou interação. Seja na escrita, seja na fala, o processo interativo está totalmente integrado à língua. Beleza? Visto isso, vamos aqui. Toda língua é sempre expressão da relação entre os indivíduos de um determinado local e também representante da cultura de um povo. Aqui diz Cunha e Sintra. Tá vendo? É sempre expressão da relação entre os indivíduos de um determinado local e também representante da cultura de um povo. É por isso que a língua, ela movimenta tanto, muitas vezes, o ânimo das pessoas. A língua, ela diz, ela revela a idade, ela revela a cultura, ela revela a classe social. A língua também revela os preconceitos por meio dos quais os homens estão atrelados. Né? Fulano de tal não é melhor porque fala assim, olha a língua de fulano, como é que é? Ou as disputas raciais, étnicas e etc., que ocorrem dia após dia nas sociedades. Então, a língua é um fenômeno, é uma coisa importante, mas também é um campo de batalhas, né? Então, vejamos isso aqui acontece, por exemplo, nessa matéria que eu encontrei aqui no site super interessante. O jornalista Alexandre Carvalho, em matéria intitulada O Bem e o Mal do Estrangeirismo, escrita no site super interessante do grupo Abril, em março de 2022, relata o alvoroço provocado pelo youtuber Lucas Neto, o qual foi objeto de reportagens do jornal lisboense O Diário de Notícia, o qual acusava o influencer de estar aliciando as crianças lusas a deixarem de lado o português de Portugal para falarem brasileiro. Dizem grama em vez de relva. Autocarro é ônibus. Rebuçado é bala. Riscas são listras. E leite está na geladeira em vez de no frigorífico, alertou o jornal. Os educadores notam-no sobretudo depois do confinamento, à conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros. Isso daqui diz o jornal, né? As crianças deixando de utilizar os vocábulos, o léxico da língua portuguesa lusitana, de Portugal, para usarem o vocábulo do português brasileiro, né? Isso acontece por uma questão totalmente social, midiática, devido ao alcance que os influencers brasileiros têm no mundo lusófono. Não é só em Portugal que chega a produção dos brasileiros, na Guiana, no caso, é em Moçambique, é em Goa, é em Cabo Verde, em todo o território linguístico da língua portuguesa, chega hoje o português brasileiro levado, sobretudo, pela internet, levado pelas produções cinematográficas, levado pela produção acadêmica, levado pela questão política. O Brasil é um país que tem muito mais gente, ou seja, no ambiente lusófono, ou seja, onde se fala o português, o Brasil é o país que tem mais pessoas. Nosso território é maior. Daí que, ainda que a gente fique isolado aqui na América do Sul, como o único país que fala português, a nossa contribuição para a língua portuguesa é extremamente importante. Claro que, então, a gente vai influenciar as crianças de maneira direta, né? Tanto as crianças quanto os jovens, né? Portugueses e de outros países, devido a esse alcance que tem a produção midiática brasileira. Temos youtubers aí que tem um maior, né? Vocês podem aí chegar a essa conclusão. Temos youtubers que têm canais que estão entre os maiores do mundo. Se não me engano, o Felipe Neto era um desses, né? O Lucas Neto também é uma figura preponderante no campo da produção do conteúdo infantil. Então, obviamente, isso daí estava mais do que certo de acontecer. Vejamos aqui como reflexo dessa aspas, abro aspas, treta, fecho aspas, né? Essa história da Guiana brasileira. Vamos ver.
Guiana brasileira? Guiana brasileira? Para a vossa excelentíssima informação, Guiana é um país na América do Sul, aí bem pertinho do Brasil. Não somos nós. Isto aqui é Portugal. Primeiro foi o meme do ouro. Roubámos o ouro. Depois surgiu que falamos um português arcaico, um português pré-histórico. E agora somos uma Guiana. Uma coisa é certa, vocês têm criatividade nos memes. Mas nós não somos uma Guiana. Calma lá, que afinal nós não somos apenas uma Guiana brasileira. Somos também Pernambuco em pé, faixa de gajos, Rio de Fevereiro, Rio Grande de Fora, Mato Grosso do Norte e também Porto das Gajinhas. E a capital, Lisboa, é agora Vitória da Reconquista. Ó Brasil, a vossa sorte é que nós aqui amamos açaí e coxinha de frango, porque senão isto ia dar problemas. Bem, aqui então a gente consegue ver aqui essa briga entre a questão da pretensa colonização de Portugal pelos brasileiros. Seria um fenômeno histórico reverso, né? O brasileiro agora estaria colonizando Portugal e não mais o contrário. Daí que a menina apresenta aqui diversos elementos como a mudança de nomes dos lugares. Pernambuco em pé, Vitória da Reconquista, faixa de gajos, ou seja, toda uma imposição da língua brasileira sobre o ambiente lusitano ou de Portugal, né? Daí que há essa brincadeira, né? Que é o que chama de Guiana brasileira. Guiana é um pequeno país francês que está aqui na América Latina, sobretudo aqui perto do Brasil, né? Ali perto do Amazonas, lá em cima mesmo, no norte, a norte do Brasil. Pequeno país e acredito que associaram, né? Porque Portugal também tem dimensões pequenas. Daí que, por ser um país pequeno, associou-se a ideia de Guiana brasileira, né? Como se fosse um país brasileiro, um estado brasileiro fora do Brasil, assim como a Guiana francesa é um estado francês fora da França. Visto isso, vamos ao centro da nossa aula, né? Que é a definição sobre as variações linguísticas. Devemos aqui as variações, devemos defini-las, né? Variações linguísticas são fenômenos universais presentes em todas as línguas naturais espalhadas pelo mundo. As mesmas expressam a diversidade de falares e escritas desenvolvidos no seio de uma determinada comunidade. Ou seja, como eu já falei anteriormente no vídeo aqui, toda língua viva ela passa pelo processo de variação. Não há língua viva que não passe por esse processo. Apenas as línguas mortas, ou seja, as línguas que já entraram em desuso, é que não passam por esse processo. Né? Não há que se esperar, por exemplo, que o latim tenha uma outra variante. Há, sim, estudos que dizem que o latim é vivo, mas por meio dos falares neolatinos. É o caso, o latim está vivo na língua portuguesa, o latim está vivo no francês, o latim permanece vivo no espanhol, o latim permanece vivo no romeno, o latim permanece vivo no italiano. Ou seja, todas as línguas que derivaram do latim são variações no tempo e no espaço de uma mesma língua. É como se nós, brasileiros, falássemos latim, mas um latim português. Né? Latim-português. Os franceses falassem um latim francês. Ou seja, seria uma mesma língua que sofreu variações no tempo e no espaço, mas a mesma língua. Né? Os estudiosos dessa área têm essas afirmações. Né? Visto isso, obviamente a gente vai ver as diferenças gigantescas que eu tenho entre português e francês, português e italiano, mas podemos sim encontrar semelhanças, tá? Não é impossível não. Deixa eu só pegar aqui, por exemplo. Você pode encontrar, por exemplo, no português a palavra casa. A palavra casa em português, a palavra é quase a mesma. Você tem aqui casa em português. É quase a mesma coisa, tem a mesma grafia que casa em espanhol. Caça, obviamente que a pronúncia é diferente, né? Casa em português e caça em espanhol. No italiano também tem a mesma escrita e a mesma grafia, casa. É a mesma escrita e a mesma grafia. Daí que esses autores insistem que
haja. Obviamente, o francês vai ter uma diferença. O francês vai ter aqui a palavra maison. Maison, que seria o francês. Obviamente, há que se considerar que o francês também tem influência da língua germânica ou dos alemães. Por isso que há uma certa imbricada com o francês. Então, por isso que se diz que as línguas neolatinas, o português, o espanhol, o italiano, o francês, são, na verdade, variações de uma mesma língua, que seria o latim. Em latim, casa é domus. Em latim seria domus. Ok? Mas podemos pegar, ou por exemplo, podemos pegar um outro exemplo ainda um pouco mais claro, que casa, por exemplo, a palavra cão. Em latim, cane, né? Ou caninus, perdão. Caninus, em latim. Em português, cão. Em português, cão. Em espanhol, perro. No espanhol, perro. No italiano, cane. E no francês, chien. Podemos aqui notar certa aparência com cão, caninos, cão, cane. Temos uma certa aparência. Chien seria porque toda palavra com esse C, o C de casa, o C de cobra, no francês transformou-se com sh, o som de chiado. Daí que chien, se você tentar forçar sua imaginação, você verá cão aqui. Perro em espanhol já é bem diferente. Então, e que encontra-se aí é esse elemento. Daí que podemos dividir as variações em três grandes formas: a variação diatópica, a variação diastrática e a variação diafásica. Variação diatópica representa as modificações apresentadas pela língua no que diz respeito às circunstâncias geográficas, seja por fatores de formação de isolamento e isolamento de um grupo em dada região, seja por meio de contatos entre grupos de regiões distintas. Aqui se verificam os diferentes dialetos e sotaques presentes dentro de um mesmo idioma. Tais mudanças podem estar atreladas à pronúncia, ao vocabulário, à sintaxe e ao significado das palavras. A variação diatópica, também chamada de variação regional, ela marca essa diferença entre as línguas no que diz respeito ao isolamento geográfico, aos contatos entre culturas diferentes, né? Ou seja, a gente consegue ver isso no Brasil, que é um país de dimensões continentais, de maneira muito clara. Quanto maior é o país, quanto mais distantes e antigas as populações, dá para notar que há variações geográficas muito nítidas. O português falado aqui no Nordeste tem diferenças em relação ao português falado no Sudeste, e também quando a gente fala Nordeste, a gente está falando também de diversos dialetos, diversas socioletos, ou seja, diversas variações dentro de uma mesma região. Só para a gente ficar nisso. O português que se utiliza aqui em Pernambuco tem uma pronúncia, tem um sotaque diferente do português que se fala, por exemplo, no Ceará. Ou que também tem diferença em relação ao português falado pelos soteropolitanos, ou seja, a população que mora em Salvador. Então, a questão geográfica é um fator muito contundente no que diz respeito à variação linguística. Exemplo, eu bem que sabia que esse cabra era ruim. Fiel de Filomena não devia ser assim. Filomena dá um jeito enfedegoso, tafanhoso, parecendo uma taboca. Passou 4 meses no Rio e veio-se embora e agora tá falando carioca. Girimum ele diz que é abóbora. Macaxeira ele diz que é aipim. Essa música daqui ela vai mostrar aqui as diferenças de sotaque, de léxico, de vocabulário de uma região para outra. A diferença, a situação todinha é que um tal de fedegoso, marido de Filomena, filho de Filomena, né, foi-se embora para o Rio de Janeiro, né, e quando voltou,
voltou falando carioca. Ou seja, seria o sotaque carioca. Daí aqui ele demarca algumas expressões, né, que vai estar diferente. Ou seja, a maneira de falar do Rio de Janeiro é apresentada aqui com esse tafanhoso parecendo uma taboca, já que já se vê que o sotaque do Rio de Janeiro é muito marcado por esse falar cantando, né? Essa coisa de falar assim, isso aí é típico, né, do sotaque carioca, né? Além de que ele aqui é uma questão fonética. Aqui ele já está falando aqui, ó, na questão lexical. Girimum, ele diz que é abóbora. Macaxeira, ele diz que é aipim. Ou seja, as diferenças lexicais de vocabulário de um lugar para o outro, né? E, obviamente, o autor demarca que registra sua escrita dentro do registro regional, ou seja, demarcando todo o sotaque. Ele escreve como ele fala, né? Para demarcar a presença do sotaque nordestino na produção do poema. É a regionalidade, né? O regionalismo, né? Vamos lá. Próximo. Variação diastrática. Representam a variedade linguística inerente aos diversos grupos presentes na sociedade. Conforme as distinções entre os grupos sejam recorrentes, mais evidentes essas variações serão. Por exemplo, escolarizados e analfabetos. O tecido dentro de uma sociedade, ela pode ter diversos grupos, né? Grupos esses que se diferenciam de maneira gigantesca. Você pode ter uma diferença muito grande, sobretudo, entre grupos escolarizados e não escolarizados, né? Entre uma população idosa, ou seja, está muito atrelado aqui ao nível de formalidade utilizada entre cada grupo. Você tem entre os escolarizados, você tem um nível mais popular. Menos escolarizados, você tem um nível mais popular. Já entre os mais escolarizados, você tem um uso mais padrão ou formal da língua, né? A depender dos contextos sociais por meio do qual esses grupos transitam. Quanto mais uma pessoa está ligada, vamos supor, ao ambiente rural, e ela não tem necessidade de transitar pelas esferas administrativas, ela não vai à escola, ela não aparece na mídia, ela vai usar um português, um registro mais popular, um nível mais informal da língua, né? Até porque ela está mais apegada ao seu contexto. Agora, quanto mais a pessoa ela faz digamos assim, um tour pelos diversos grupos sociais, pelos diversos meios sociais, né? Ou seja, a pessoa vai para a escola, a pessoa vai para a mídia, a pessoa dá entrevista, a pessoa vai numa prefeitura, aí ela vai ter que dominar um português mais padrão. Então é isso daí. É a capacidade de mobilidade social que uma pessoa possui. Daí que vem a variação diastrática. Cada campo social tem a sua maneira, né, de se expressar. Exemplo. Terminaram a refeição, lavei os utensílios, depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Você vê aqui que nessa linguagem daqui, esse texto foi escrito pela Carolina de Jesus, né? É um texto do seu quarto de despejo, é um texto que, à primeira vista, ele é formal, né? Tem uma linguagem formal, padronizada, mas se você tiver cuidado, você vai ver aqui que o texto tem desvios em relação à norma padrão. A escritora, ela era analfabeta, não era analfabeta, era escolarizada, perdão, sabia escrever, mas era um português muito, digamos assim, inicial, que dava para ela a capacidade de escrever, e também levando em consideração que é um livrinho, uns livros escritos em 1955, né, onde a sociedade prezava mais por um português mais padrão, né? Esse português mais padrão era muito difundido nos meios de comunicação, havia muito mais pressão para que as pessoas utilizassem a norma culta, a norma padrão, daí que mesmo aquelas pessoas que não tinham uma formação
tão integral, elas costumavam dominar o código escrito, certo? De maneira mais eficiente, ou de se comunicar de maneira formal, de maneira mais eficiente, porque havia essa pressão. Atualmente, uma pessoa nas mesmas condições da Carolina de Jesus pode não ter esse mesmo domínio, já que atualmente não temos uma pressão tão grande para que a pessoa domine o código formal, né? Então a gente encontra que você vê que o verbo ela não acentua o verbo, né? Ou expressões como gostaria de andar bem limpinha demarcam essa informalidade, né? Residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Veja, tem uma formalidade ali, mas que às vezes cai pela informalidade também. Mas demarca as questões sociais do Brasil. Variação diafásica. Representa a variação quanto ao estilo utilizado em determinados registros. Língua falada, língua escrita, língua literária, língua não literária, vocabulário geral, vocabulário técnico. O que acontece com isso? Dentro de uma língua, há uma variação estilística. Ou seja, existe uma variação entre homens e mulheres. Homens e mulheres têm uma maneira de se expressar completamente diferente. Por exemplo, expressões como mulher, ai menina. Isso daqui é tipicamente feminino, né? Na boca de um homem, muitas vezes, na boca de um homem não aparece com frequência, até porque por pressões sociais, né? Porque atrelaram, convencionou-se a utilizar esses falares, associar esses falares ao campo, ao estilo feminino de fala, né? E o homem, quando utiliza assim, muitas vezes passa por muita, digamos assim, pressão para que não use, não fale desse jeito, né? É o tipo, não fale desse jeito. Ou um menino, muitas vezes é muito dado a falar gírias, mover, bora, palavrão, essas coisas assim. Daí é um estilo muito voltado para o masculino, que as mulheres, por pressões da sociedade, também não adotam tanto. Outros tipos de estilos, daí tá o estilo jurídico, médico, ou seja, quando você for, você vai ver aí, dentro de determinadas esferas, né, um texto escrito por um acadêmico não vai ter uma linguagem acessível, clara, como é a linguagem de um texto jornalístico. Ou um texto feito para crianças não vai ter um grau de informações do qual necessita um adolescente. Ou mesmo o estilo dele, repetitivo, com muitas imagens, poucas palavras, informação pequena, não vai ser satisfatório para determinados grupos. Então aqui é a variação diafásica, aquela que passa pelos estilos. Juridiquês. Evidencia-se um brático nos autos qualquer lastro probatório, digno de corroborar os direitos postulados pela parte no vestibular, restando inviável a concessão de qualquer quanto indenizatório. Primeira vista, ou incompreensível. Exemplo de como simplificar, não há prova nos autos do processo capaz de comprovar os direitos alegados pela parte para receber qualquer indenização. Agora ficou bem mais claro. Norma padrão e variedade de prestígio. Quando aprendermos, sempre que aprendemos a norma padrão, ou seja, a variedade linguística, é preciso estar atento às variedades populares, ou seja, coloquial, que a gente usa no dia a dia, para se comunicar com nossos parentes, na escola, com os amigos, etc. E a norma padrão e as variedades de prestígio. O que é a variedade de prestígio? É aquela que a sociedade convencionou dizer que é a mais aceita. Não é que seja a mais correta. Muita gente diz que é a mais correta, mas não é a mais correta. Ela é ensinada pela escola, ela é difundida pelos meios de comunicação, ela é utilizada pela administração pública, né, nos documentos oficiais, mas obviamente ela não é a mais correta ou a melhor, mas ela é a mais aceita. Ela é aquela em torno da qual se teve um consenso de dizer aqui é a mais adequada, nesses e nesses e nesses e nesses contextos. Ou seja, entender a língua nessa dimensão de adequação, ao invés de dizer tal forma é errada e a outra é certa, é muito mais vantajoso do que você fazer essas distinções que não tem. Dizer que o português, se você disser que é certo e errado, a gente cai de dizer toda variação regional ou popular é errada e toda variação padrão é certa. Isso daí não está ok. Até porque em muitos contextos
contextos, a variação padrão, a variedade padrão, as variedades de prestígio, elas não são adequadas. Por exemplo, vimos aqui na música aqui do Jackson do Pandeiro que ele não utilizou a variedade de prestígio, né? A norma padrão. Ele utilizou variedade regional, porque para os efeitos que ele queria provocar nos seus interlocutores, nas pessoas que ouviam a sua música, seriam mais claros por meio dessa maneira de expressão do que pela linguagem padrão, né? Então, há então a necessidade de a gente entender que as variedades de prestígio são aquelas que convencionou-se dizer que são as mais aceitas, as mais adequadas para contextos mais oficiais, formais, certo? Não é que elas sejam mais formais, mas o contexto é que é mais formal, entendeu? Você não pode chegar dizendo, e aí, tô legal, por exemplo, numa cerimônia de posse, num concurso. Ou você não pode ficar utilizando o seu linguajar regionalizado demais quando você está dando uma entrevista ou num congresso acadêmico. Então, a norma padrão, ela é tipo essa maneira de a gente tentar colocar todo mundo numa mesma linha. Então, mas vamos discernir. Norma padrão. Trata-se de uma convenção adotada por gramáticos a fim de estabelecerem os princípios básicos que norteiam uma determinada língua, os quais devem ser seguidos parcial ou integralmente pelos falantes, para que se comuniquem de forma mais universal. Toda língua tem uma gramática. A gramática pode ser interna, é uma gramática que a gente já nasce sabendo, né? Ninguém diz menino os falando. Não, mesmo a criança não diz menino os, ela diz os meninos. Temos uma gramática interna. Sabemos quais palavras devemos usar, sabemos como devemos organizar essas palavras, sabemos como devemos pronunciar essas palavras. Ou seja, temos uma gramática interna. Mas também temos uma gramática normativa, que é uma gramática que a gente aprende na escola, que diz como esse e aquele uso deve ser feito, a fim de programar a norma padrão, que é a linguagem da gramática, certo? Então, a norma padrão nada mais é que as convenções, as regras gramaticais que a gente aprende dia após dia na escola. É aprendida nas escolas, nas aulas de língua materna, na forma de regras e conceitos, como classes gramaticais, ortografia, concordância, dentre outros. Variedade de prestígio. A norma culta trata-se das variedades utilizadas por falantes escolarizados, pelos veículos midiáticos, pelos órgãos administrativos e pelas diversas formas de expressão cultural a nível formal, como a poesia, o romance e a crônica. Qual é a distinção? Enquanto a norma padrão são as regras gramaticais, a lato sensu, a variedade de prestígio são a forma falada ou mais livre de representação dessa norma padrão. Ou seja, eu estou utilizando aqui a norma culta ou uma variedade de prestígio. Esse meu vídeo aqui, chegando a você, tem o objetivo de ser claro, de expressar, de ensinar os conceitos que estão aqui presentes. Estou diante de uma aula expositiva, certo? Portanto, eu tenho que utilizar as variedades de uma variedade de prestígio ou a norma culta, certo? Obviamente, eu não estou utilizando a norma padrão. Por quê? Eu não estou usando todas as regras gramaticais. Não estou pensando nas convenções linguísticas utilizadas pela gramática enquanto me comunico com vocês. Contudo, tento me aproximar dessas regras. Essa minha tentativa de me aproximar dessas regras gera a norma culta e não a norma padrão. Certo? O contrário disso tudo é o que a gente entende por variedade coloquial. Que aí seria, aí, gente, tá ficando doido, não sei o quê, é a linguagem do dia a dia. Aí é coloquial. Ficou claro agora? Vamos para a questão. Toma uma água, descansa um pouco e vamos agora para as questões. Questões. Analise os fragmentos que se seguem e assinale a alternativa em que predomina a linguagem coloquial. O que mais um leitor poderia querer de um livro? Mas Lewis não parou por aí. Desde o Gênesis ao Apocalipse, Nárnia vivencia muitos períodos. Entretanto, há um elemento comum em todos os livros. Todos apresentam características que os tornam originais e clássicos. Vejamos, letra A. O que mais um leitor poderia querer de um livro? A variedade coloquial
ela se representa não só pela maneira como você organiza as palavras ou que você concorda os termos na frase, mas pela entonação, mas pela combinação dos termos. Por exemplo, se eu disser, a gente pegou a bola no quintal. Essa frase não tem nada de contra a norma padrão. Ela está correta. Contudo, o sentido que eu dou a ela é que me aproxima da norma coloquial, porque o agente está sendo usado no lugar do nós, para indicar grupos. Daí, então, eu tenho aqui a norma, a variedade coloquial. A letra A diz o que mais o leitor poderia querer de um livro. Como assim? Logicamente, como é que essa expressão, o que mais você poderia querer, eu posso querer de uma pessoa, mas de um objeto já fica estranho. Daí que a letra A seria essa ideia da linguagem coloquial aqui, ok? Não é só uma questão de estar... Quando a gente fala linguagem coloquial, a gente é logo procurando o erro. Então, onde é que não tem concordância verbal? Onde é que está sem acentuação? Onde é que a palavra está sem... Tá sem a ortografia? Não, 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 não. Linguagem coloquial não está atrelada a erro, como eu já falei no começo, mas está a entonação, o contexto de aplicação daquela palavra, daquela linguagem. Muitas vezes é o contexto que designa a linguagem coloquial e não necessariamente a escrita, a pontuação, certo? Claro que pode vir a ter aí a escrita, a pontuação, ou a ortografia, etc., ou a pronúncia da palavra, mas o contexto também é responsável por tornar a palavra coloquial ou não. Jovem, tu é o primeiro que vamos prender pela nova lei seca. Mas isso é bom ou é ruim, seu guarda? Tu é o primeiro que vamos prender. No primeiro balão da charge, há um desvio muito comum na linguagem informal da concordância verbal preceituada pela norma culta. Aponte entre as alternativas seguintes a única que possui uma frase totalmente adequada à gramática normativa padrão no que tange a concordância verbal. Ou seja, aqui o que o autor quer enfatizar o quê? Que é típico da questão quando fala de linguagem coloquial e linguagem e norma culta. E variedade padrão. É enfatizar que um dos elementos que no Brasil, né, mais impera para identificar se você está utilizando uma linguagem mais coloquial ou padrão é a concordância entre as palavras. Na linguagem coloquial, costumamos muitas vezes a não fazer a concordância de acordo com a gramática. Daí a gente diz muito, os meninos pegou a bola. Isso aqui falta concordância. A gramática diz, os meninos pegaram a bola. Na linguagem coloquial, os meninos pegou a bola. Entendeu? Então, nesse sentido, muitas questões aparecem com a questão da concordância verbal ou até mesmo da concordância nominal, né? Ou seja, ela ficou meia desapontada, quando meio, nesse caso aqui, de intensidade, é advérbio. Então, de acordo com a gramática, seria ela ficou meio desapontada. Então, quando se fala de concordância verbal ou nominal, está muito atrelado aí ao uso da linguagem coloquial e da norma culta padrão, tá? Vamos lá. Fazem 2 horas que estou esperando por ela. Gente, fazem. Sempre que der ideia de tempo decorrido, nunca deve se usar o verbo na terceira pessoa do plural, certo? Sempre que der ideia de tempo decorrido, deve-se usar o verbo na terceira do singular. Faz 2 horas que estou esperando por ela. Letra B. Não houveram muitos problemas. Sempre que o verbo haver estiver com a ideia de existir, ele deve ficar também na terceira pessoa, certo? Deve ficar na terceira pessoa do singular e nunca deve ir para o plural. Precisa-se de técnicos em mecânica industrial. Vou pular essa daqui, tá? E vou para a letra D. Vossa Excelência, continuais equivocado. Veja, quando eu tiver um pronome de tratamento, eu nunca devo colocar o verbo, né? Flexionar o verbo na segunda pessoa do plural, como continuais.
mas deve ficar sempre na terceira pessoa. Então, Vossa Excelência continua equivocado. Letra E. Vende-se 2 casas. É só para a gente fazer uma distinção aqui legal. Quando o verbo, em expressões como aluga-se, compra-se, aluga-se, compra-se, contrata-se, vende-se. O verbo, nesse caso, quando o verbo for transitivo direto, ou seja, quando ele não precisa de preposição de, com, contra, etc. Quando ele não precisa de preposição, esse verbo vai ter que ficar flexionado de acordo com o substantivo que vem logo após ele. Tá vendo? Então aqui, ó, vende-se casas. O correto é dizer vendem-se, que está de acordo com a gramática, é vendem-se casas. Tá vendo? Então aqui, ó, o certo seria vendem-se casas e não vende-se casas, certo? Em precisa-se de técnicos. Por que tá certo? Porque eu tenho a preposição, o de. Aqui, nesse caso, como eu tenho o de, como é o objeto indireto aqui da frase, o verbo é objeto, esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto, eu não preciso concordá-lo com técnicos. Daí pode ficar precisa-se de técnicos. Falou-se dos problemas. Aí pode ficar o verbo na terceira do singular e o nome vai para o plural. Agora, se não houver preposição, no caso o verbo vai para o plural, concordando de acordo com a palavra, com o substantivo que o sucede. Ok? Isso daqui a gente vai aprofundar um pouco mais nas aulas subsequentes, certo? Não fiquem desesperançados, tá bom? Meu compadre Zé Fulô, meu amigo e companheiro, faz quase um ano que eu tô neste Rio de Janeiro. Eu saí do Cariri, imaginando que está aqui era uma terra de sorte. Mas fique sabendo tu que a miséria aqui no sul é a mesma aqui do norte. Veja, a linguagem que a gente falou já, a linguagem regionalizada. Ao observar a variedade linguística e o nível de linguagem utilizados no poema, é correto caracterizar o eu lírico como um cidadão escolarizado? Não, né? Temos aqui expressões que dão conta de dizer que ele é a pessoa que não frequentou a escola, né? Temos aqui porque a linguagem, obviamente, mas a pergunta fica, né? O autor não frequentou a escola ou é o eu lírico que não frequentou a escola, né? Tanto que aqui, ó, na questão não se coloca autor, coloca-se eu lírico. Tem uma diferença enorme entre um e outro. O autor é quem escreveu o poema e ele pode ter sido extremamente escolarizado, entendeu? E ele usou aquela forma ali de expressão para atrair a atenção do seu público. Então ele pode escrever tanto um texto assim, de nível regional, quanto um texto a nível mais formal. Isso para o autor não é problema. Agora, o eu lírico, a voz do poema, que é o que interessa aqui para a interpretação, a gente pode sim dizer que é uma pessoa que não frequentou a escola. Só para fazer essa distinção muito clara. É uma pessoa idosa porque no vocabulário utilizado aparecem palavras ou expressões que remetem à variação histórica? Não, o autor não fala do passado, certo? Não utiliza um estilo passadista, nem nada desse tipo. Um cidadão sertanejo pouco escolarizado, já que sua linguagem guarda singularidades regionais e se distancia no registro culto. Correto. Isso mesmo. Letra C. Vamos lá, próximo. Meu pai tem 800 cabeças de gado. O seu? O meu só tem um boi, mas ele tá inteirinho. No último balão da tirinha de Maurício de Souza, o autor escreveu mais em vez de mas, na tentativa de representar na escrita a forma como a personagem Chico Bento supostamente pronunciaria a conjunção adversativa. Existem diversas formas e níveis de variação linguística, justamente porque somos influenciados por fatores tais como região, escolaridade, faixa etária, contexto comunicativo, papel social, etc. Com base nesses pressupostos, assinale a alternativa que representa uma variante linguística característica do falar popular mineiro. Bastava você conhecer um pouquinho. Então, vamos lá. Aquele filho de uma égua.
Vamos ver aqui, né? Aquele filho de uma égua. Filho de uma égua, a gente sabe, é conhecimento, prova não é só conhecimento de gramática. Português não é só conhecimento de gramática, é conhecimento de mundo também, cultural. Então, filho de uma égua é uma expressão muito nordestina. Então, letra A não tem nada a ver. Protesto meritíssimo. A testemunha não havia falado da agressão. Isso aqui é uma linguagem jurídica. Capaz, guri. Guri a gente sabe que é algo mais do sul do Brasil, né? Uai, você já chegou, sou? Aqui seria mais uma questão intrigante, interessante essa questão, né? Perigosa porque o aluno poderia dizer que não conhecia o dialeto mineiro, mas é muito clara. Aquela mina é firmeza. O autor da prova colocou aqui expressões que dava para diferenciar com muita tranquilidade. Aquela mina é firmeza, protesto meritíssimo, capaz, guri, aquele filho de uma égua. Estava bem clara a questão. Letra D. A educação e a cooperação são duas práticas sociais em que, sob certos aspectos, uma contém a outra. Na educação, podem se identificar práticas cooperativas, na cooperação, podem se identificar práticas educativas. Entrelaçam-se e potencializam-se como processos sociais. Vou parar aqui e vamos para a questão. O texto 4 constitui o resumo de um artigo científico, portanto, reflete os desejos do autor acerca do modo como a educação e a cooperação devem ser? Não, não é o desejo. Ele diz o que ela é. Foi escrito de forma poética? Não. Foi escrito no registro formal da língua, exigente do gênero ao qual pertence e do meio por onde circula. Correto. O autor destacou aqui o contexto. Muito interessante essa questão, porque ele destacou aqui o contexto, falando do gênero textual, que é o resumo acadêmico, né, científico utilizado nas universidades, pertence ao meio, à academia, e, por fim, por onde circula. Então, todo o contexto, o gênero textual, o meio social e os locais onde ele está presente. Então, a linguagem tem que ser formal, registro formal ou padrão, porque o meio é formal, certo? Vamos lá. Sexta questão. 64% dos venezuelanos perderam média de 11 quilos por falta de alimento. Pesquisa foi elaborada com informações obtidas entre julho e setembro, por isso resultados não refletem o efeito da hiperinflação, que começou em outubro. A pesquisa sobre condições de vida na Venezuela, INCOV, apresentada nesta quarta-feira e realizada com 66.168 famílias de todo o país, feita pelas principais universidades venezuelanas, revelou que 64% dos entrevistados afirmam ter perdido uma média de 11 quilos no último ano, por não ter acesso a alimentos. Vamos lá, voltando agora. No que diz respeito às características linguísticas do texto 5, assinala a alternativa correta. O autor utiliza as aspas no texto para dar ênfase a determinados trechos? Em respeito à natureza do seu gênero, o texto em questão utiliza a linguagem denotativa. Sim, letra B é a correta, né? A linguagem denotativa é a linguagem objetiva. Quanto às aspas, tá? Vamos ver aqui. Onde ele usou aspas. Eu acredito que só está na ficha de vocês, né? Aqui em nenhum momento ele usou aspas no trecho que eu elaborei. Mas aqui letra B, correto. Shot ecológico. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Considerando os aspectos linguísticos presentes no texto 6, analise afirmações abaixo. O texto 6 é predominantemente escrito em variedade regional, a fim de garantir maior proximidade em relação aos leitores menos escolarizados de todas as regiões do país. A variedade regional aqui nesse texto é complicada. Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. E o peixe que é do mar? Poluição comeu. E o verde onde está? Poluição... Não. A linguagem não é regionalizada. Mas vamos lá. Em não posso respirar, o termo grifado assinala uma negação. Correto. A 2 está correta. Se a 2 está correta, resta-nos a letra A ou a letra B, né? A 2 estando correta, ou A ou B, já que não inclui a 1. Então a 1 está errada. Então a 1, a D e a E. Então aqui, ó,
No trecho, cadê a flor que estava aqui? O termo grifado classifica-se como advérbio de lugar. Correto. Classifica-se como advérbio de lugar A2 e A3. Portanto, letra A. Vamos lá. Ô, maninha, Cício levou um chifre e disse que vai se matar. Adeus, mundo cruel. Ô, bicho besta, cadê ele? O texto 7 faz parte de uma página divulgada em redes sociais chamada Bode Gaiato. A página divulga memes que fazem referência a diferentes características culturais dos nordestinos. O texto 4 apresenta um diálogo entre Júnior e sua mãe sobre Cícero, que queria se matar comendo manga e bebendo leite. Sobre o texto 7, analise o que se afirma abaixo. O texto faz referência à variação linguística regional e etária, destacando o modo de falar dos nordestinos e as diferenças entre a fala de Júnior e de sua mãe. Não. Faz uma referência ao ponto de vista regional e não etário, tá bom? Não tem nenhum tipo de referência à questão da idade. Então, a 1 está errada. A 1 estando errada, vejamos aqui o resto. A 2. O humor do texto constrói-se principalmente através da referência a um conhecimento cultural de que ingerir a combinação de manga e leite poderia ser fatal. A 2 está correta. Estando a 2 correta, ficamos com letra C, basicamente aqui, tá? Mas como assim? A3. O vocativo maninha é característico de variantes faladas no Nordeste. 2 e 3. Olha aqui. 2 e 3. Além do mais, avançando para a última alternativa, a 4, a palavra chifre refere-se à traição e é falada em contextos menos formais de uso da língua. Correto. Então, letra C. Mãe, olha o que eu achei. Solta isso, menino. Tu quer morrer? Isso é uma bala perdida. Na expressão menino, tu quer morrer, no segundo balão da charge, há um erro de concordância em relação ao que preconiza a gramática normativa padrão, que a gente já viu. Em qual das alternativas abaixo a concordância verbal está de acordo com o que determina a norma culta? Vamos lá. Letra A. Vossa Excelência ainda não manifestou a vossa opinião. A vossa, veja, quando se usa o Vossa Excelência, né? Há um desejo, a gente acha que Vossa Excelência é flexionado na segunda do plural, como vós, mas não é, tá? É na terceira do plural. Então, o correto aqui, na terceira do singular, ou do plural, o correto aqui seria sua opinião. Ainda poderá ocorrer diversas, veja, se aqui está no plural, reuniões, tá vendo? Aqui tem que ir para o plural também. Ficando, portanto, ainda poderão ocorrer diversas reuniões. Tá vendo? Vendem-se terrenos em Jaboatão dos Guararapes. Quem prestou atenção na dica que eu dei no começo vai ver que essa daqui é a correta. Tá vendo? Porque vendem-se está sem a preposição e está concordando com o substantivo terrenos. Então, aqui, letra C. Já fazem 2 semanas. Quando o verbo fazer faz menção a tempo, ele deve ficar no singular. Então, já faz 2 semanas. Devem haver, não. Com ideia de existir, então deve ficar aqui no singular. Mesmo o verbo auxiliar. Então, deve haver. Ok? 10ª questão. No trecho, a tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar. Retirado do texto, vemos que Veríssimo faz uso da norma padrão da língua portuguesa, sobretudo no que tange à concordância verbal e nominal. Nas alternativas abaixo, frases retiradas do texto ganharam nova escrita. Todavia, em apenas uma, essa nova forma de escrever se mantém adequada aos princípios de concordância de acordo com a norma padrão. Tu podia. Não, tu podias. Tu podias. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu podias. Tá vendo aqui? E tu podias preparar o meu jantar. Um beijo teu, entretanto, poderá transformar-me novamente num belo... Ok, tá certo. Era uma vez uma princesa e uma rã cheios... Aqui, ó. Cheios. Era a vez uma princesa e uma rã. Se estivesse aqui no... Se aqui se fosse um ao invés de uma, estaria certo. Mas como ambas são femininas,
uma princesa e uma rã, o correto é que o adjetivo vá para o feminino, né? Então, ficando cheias. Era uma vez uma princesa e uma rã cheias de autoestima. A gente seríamos. Não, a gente seria. A gente seria feliz para sempre. É a forma correta. Bem, gente, terminamos, né? Fizemos a correção dos materiais aqui. Enfim, encerramos a aula. Você pode fazer o seu exercício, o exercício daí proposto para atividade de casa, com o apoio dos gabaritos, certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.